Hoje nós vamos para o último, finalmente, dessa série, como monitorar melhor, como mixar e gravar melhor no nosso estúdio, o Home Studio. Então hoje nós vamos falar sobre problemas que nós podemos resolver de forma assim bem simples, forma caseira, esses problemas de ressonância, de reflexões acústicas, que nós enfrentamos no nosso dia a dia. É lógico que se você quer uma coisa definitiva, você vai ter que contratar, logicamente, um especialista em acústica de estúdio, porque não adianta você contratar engenheiro, não, essa parte é estrutural, mas não, tem que tratar com um especialista nessa parte, mas só que isso é uma coisa que é muito cara, nem todos temos esse dinheiro, então vamos falar hoje sobre coisas práticas, que nós possamos para poder resolver esses problemas. A coisa que nós temos que ter em foco, a primeira coisa que nós devemos focar, as duas coisas distintas que a gente tem que focar é o seguinte: uma é o isolamento e a outra é o revestimento, ou seja, uma lida com a parte mais externa e a outra com a parte interna. Então vamos começar a falar sobre isolamento. E qual a finalidade desse isolamento? Esse isolamento é para evitar que o nosso som, o som produzido dentro do seu estúdio, vaze para os vizinhos, não incomode os vizinhos, e nem o som produzido externamente pelos vizinhos, cachorro, carro, atrapalhe a sua gravação ou a sua audição numa mixagem ou masterização. Devemos então fazer o quê? Focarmos nas frequências, que esse é o grande problema do som. E vamos fazer o quê? Dividir a frequência em dois âmbitos. De um lado vai ficar o grave e do outro o agudo. Vamos esquecer médio e agudo, não, só existe grave e agudo. E quando falamos de isolar, nós estamos isolando o quê? Por que temos que isolar? Porque existe uma transmissão, porque o som ele tem poder de quê? Ele bate na parede, não vou falar sobre reflexões agora, vamos falar sobre transmissão. Ele bate, a parede absorve, a superfície que bate absorve uma parte, a outra parte atravessa essa parede. Ou essa superfície, desculpa, eu sinto com parede, mas pode ser uma superfície qualquer, bate e atravessa. Então, a primeiro foco nós já dividimos em grave e agudo. Como é que o agudo lida com isso? O agudo, ele absorve melhor, ele bate, por quê? Aí eu nem era para entrar nisso agora, porque o agudo ele tem uma fácil, ele faz a reflexão, ele bate e volta. Então a maior parte do som do agudo, o que acontece? Quando ele bate nessa superfície, ele retorna de volta. E a outra parte, é lógico, é absorvida, e a outra parte passa por meio externo, mas já é bem pouco. Já o grave, que é o nosso problema, ele não. Como sempre falei, o grave ele é espaçoso. Ele bate com violência, parte fica, é absorvida pela essa superfície, que ainda não está tratada, que nós vamos falar isso lá na frente, é uma parede comum, e a outra parte atravessa com facilidade, com muita facilidade. Então o que ocorre? É tanto que você chega num clube, na porta de um clube, ao chegar no clube, o que você escuta? Pum, pum, pum. É o grave. Nos grandes estúdios, para resolver esse problema, se faz, como eu falei também no tutorial anterior, chamada de box-in-box, que se constrói um estúdio de uma caixa, como se fosse uma caixa dentro de outra caixa. Assim você tem o controle total, mas nós não podemos fazer isso. Então o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós devemos pensar é o seguinte: temos que isolar o som para a parte externa e não receber. Então a primeira preocupação que a gente tem que ter é o quê? É com as frestas. Porque o som, como eu falei, ele passa por baixo da porta e vai embora. Ou da janela que você tenha. Então o que você vai fazer? Você tem que procurar botar silicone ou algum tipo de vedação para evitar frestas. Esse é um cuidado pequeno, mas que já começa a primeira preocupação com esses pequenos detalhezinhos. Então na sua porta você vai botar o quê? Alguma espuma embaixo da porta, assim, ou vai botar, tem aqueles, tipo um negócio que é para chuva, você vai botar aquilo ali, um tipo de vedação embaixo da porta e do lado, ver se não tem nada. Se você prega borracha em volta da porta, na janela pode-se usar silicone, Para quê? Para evitar o vazamento desse som, chamado de quê? De difração. O outro problema
também de pequena monta, depois nós vamos chegar à superfície de parede, todo o resto, mas é o ar-condicionado, né? Ele faz barulho. Então a solução, dependendo de que você está gravando, vamos falar agora de gravação, dependendo de que você está gravando, se for, por exemplo, um violão acústico, uma técnica que você pode utilizar é o seguinte: liga o ar bastante assim, ele forte de início, e na hora da gravação você desliga naquele momento para evitar esse tipo de problema. E dependendo do que você está gravando, você pode usar um microfone duro, como no caso dos dinâmicos. E verificar também, botar vedação no caixote que prende isso, para que não também através disso também não venha através dessas frestas do ar condicionado, não esquecendo também de vedar em volta do ar condicionado. E quando eu falei lá em gravação, no meus tutoriais de sonar, do sonar, eu falei sobre gravação, eu falei sobre o que? Sinal e ruído, né? Essa relação entre o sinal e o ruído. Eu falei o quê? Que tem... já é da natureza dos cabos, né, do próprio equipamento gerar, do próprio PC gerar já ruído. E eu falei o quê? Sobre a relação entre sinal e ruído. Reveja a aula do sonar, né, sobre gravação no sonar, que eu explico bem isso, que em toda gravação, queira ou não queira, sempre haverá ruídos, mas aceitáveis. Existe uma margem de aceitação que lá eu explico bem essa parte. Então, resumindo essa parte de vedação de fresta, devemos lembrar, né, de quê? De olhar toda a superfície que compõe a nossa sala de gravação ou de mixagem, olhando as janelas, portas, né, ar-condicionado e etc. Devemos lembrar que não existe isolação perfeita entre o ambiente interno e externo. Isso você nunca vai conseguir, a não ser se fizesse um projeto box in box. Isso aí é muito caro mesmo, né? Existem também absorvedores sintonizados, mas para usá-lo você também precisaria de ajuda de um técnico especializado em acústica. E nesse caso também sairia caro. Então o que nós vamos fazer? Existe no mercado, se o problema é transmissão, dependendo da situação, se você, por exemplo, tem a construção, ela é feita com aqueles tijolos mais fino, ou é fina a construção da sua localização, onde está seu estúdio, o que você vai fazer? Você pode fazer num caso desse, que aí é um caso mais extremo, que é muito fino, passa com facilidade o som para a área externa e recebe o som da área externa. Você pode fazer o quê? Colocar madeira e lã de vidro. Você vai construir ao redor, porque você também não vai perder tanto espaço, você vai construir com madeira e lã de vidro, como está mostrando aí na foto, e colocar em volta para quê? Para evitar que esse som saia e que o som entre. Mas se dentro do seu estúdio você vê que não há necessidade, você tem uma parede que ela não é também grossa, não é uma blindagem, mas que passa um som, mas que não é tão exagerado, você poderá usar então a espuma acústica, né? Nesse caso você não precisa criar uma parede com madeira e lã de vidro, né? Criando uma parede assim dupla. Você vai usar o quê? A espuma acústica. Você vai forrar a espuma acústica nas 3 paredes, evitando colocar essa espuma acústica na parede atrás, aonde vai ficar os monitores, nessa parede que vai ficar atrás dos monitores. Né? Por quê? Para que, eu não entrei ainda em reflexão, para que a sala não fique morta demais, senão você vai ter um ambiente muito morto. Em alguns casos isso é até bom, como eu já falei lá, também falei reverberação, eu estava falando até sobre esse assunto, sobre gravação e reverberação. Quando eu falei de reverb, vocês revejam lá esse tutorial, eu falo sobre isso. Mas é bom que existe um certo grau de reverberação nesse ambiente de reflexões, para que ela não fique morta, para que você ouça o som não artificial, muito artificial, porque senão você teria que acostumar os seus ouvidos a esse ambiente. Então deixe a parede de trás sem essa espuma, né? Não coloque dessa espuma. E eu vou responder uma pergunta que eu sei que muitos falam, se eu botar aquelas cascas de ovo, resolve? Olha, todo o material, né, como já falamos, o que é o áudio? O áudio é o deslocamento do som sobre o ar. E todo o material poroso, então o que ele faz? Ele retém. Ele não retém o ar. E com isso retém também o som, o áudio. Lógico que a casca de ovo resolve, mas é muito... Por quê? Como eu já falei, o som grave que é o grande problema. E ele precisa de um material, de uma espessura. Por isso você pode ver que aquele material da espuma
acústica, é um material que você vê assim, ele é grosso, né? Ele tem assim uma espessura grande. Para quê? Para que possa conter. Quanto maior a espessura, mais decibéis será contido ali dentro, será absorvido por isso, né? Vai ser absorvido ali. Então a casca de ovo, você vê que ela tem aquele espaço, aquele negócio. Lógico que qualquer material que você colocar, por isso que desde uma cadeira, uma cortina, todo esse material vai absorver de alguma forma, algum grau. Mas, se você botar a casca de ovo, resolve, mas não resolve. Você atenua, mas é uma atenuação que é tão pouca, às vezes, que não compensa. Então, vamos entrar, então, agora no nosso segundo problema, que é o quê? As reflexões, que é através dela que causa o quê? Os modos, né, ressonantes, através dela que causa o quê? As ondas estacionárias e esses problemas que nos impedem de uma boa gravação, de uma boa mixagem, de uma boa masterização. As reflexões, agora que nós estamos nesse grau, vamos falando sobre isso, vamos entrar nessa área, nós devemos também, da mesma forma, focar em duas partes, que é o quê? Graves e agudo. O agudo, como sempre, nos ajuda, porque ele é facilmente controlado. Você controla, né, a frequência aguda de forma fácil, mas o grave, novamente, se torna o grande empecilho do nosso projeto. Por quê? Ele é como um saco d'água que você joga na parede, que ele bate, estoura e vaza água para todo lado. Assim é o som grave. Ele bate na superfície e espalha por esse ambiente, de maneira descontrolada. Ele vai tomando conta de tudo. E além, como já falamos lá na parte de isolamento, ele tem um alto grau de reflexão, tem um alto grau de transmissão que ele passa de um lado para outro. Então, esse é o nosso maior problema. Então, agora vamos ver o que nós podemos fazer, então, agora, dentro já na área interna. Nós agora já isolamos a área externa e agora nós estamos preocupados com a área de dentro. Então, como nós vamos fazer para evitar essas reflexões? Que tem reflexões, como eu já falei no tutorial lá sobre reverb, eu falei que tem reflexões que elas são saudáveis, como para certas gravações de piano, gravações de violão. Isso ajuda no próprio timbre do instrumento. Mas no caso de uma mixagem, no caso de muitos casos, é melhor, como também falei em gravação lá no Sonar, eu falei que em certos casos é melhor até que não exista. Como eu falei lá no monitores, né, no tutorial de como ouvir corretamente, lá eu falei sobre monitores, eu falei sobre como a colocação ângulo de monitores. Essa é a nossa primeira providência, de não deixar esse monitor também encostado demais, como eu falei, à parede, né, atrás desses monitores. Para quê? Para que essas reflexões, né, ela venha no mínimo de 20 milissegundos de atraso, que não seria tão prejudicial, que atrás, né, como eu falei, não terá absorvedores. E volto a lembrar que esses são processos para minimizar os problemas acústicos. Não é uma definição 100%, para depois que não jogue pedra, mas que resolve em boa parte, né, nossos problemas. Para não também continuar mantendo um ambiente que não seja morto, se você tem um teto, né, se o seu teto é de madeira, então o chão já tem que ser reflectivo e vice-versa. Agora, se o teto ele é já de concreto, então o piso você tem que botar o quê? Tapete, né, ou aqueles carpetes grossos. Forrar esse chão com material para que não seja reflectivo. Outro grande problema que nós temos também é as paredes, né, em relação a 90 graus, chamada de quina. Então, nessas paredes, você deve colocar o que? Fazer uns caixotes de madeira, como está desenhado aí, assim, em triângulo. Dentro dele você bota um pouco de lã de vidro, se quiser, mas que seja importante que você forre com um tapete ou com material absorvente a parte externa desse caixote, né, em triângulo, e coloque na esquina, quebrando assim esse ângulo. Se você for ver os ângulos dos anfiteatros e teatros, você vai ver que estão quebrados. Na própria construção já quebra essa estrutura. Para evitar assim, que se eu for entrar no assunto do porquê de tantas coisas, seria difícil falar aqui de forma, ia fazer um curso falando sobre isso. Então eu estou tentando resumir, uma coisa, são âmbitos resumidos. Né? Nós tínhamos que falar de modos, tínhamos que falar de muitas coisas eu deveria falar aqui, mas como o tempo não dá para falar sobre isso, modo de ressonância, né? E outros problemas que incluem esse problema, mas vamos falar só de soluções. Então você quebra essa esquina, que é uma forma de evitar reflexões que causará um problema lá na frente também, de ondas estacionárias e outras. E se continuar ainda, depois feito esses procedimentos, continuar ainda alguma reflexão, então a única forma de você tentar resolver esse problema
é o quê? No caso de uma mixagem, masterização da audição, é você tentar fazer o quê? Quebrar, desviar, né, essas reflexões. Como? Construindo na parede de trás de você, você vai pegar um painel, vai construir um painel refletivo, para que faça atrás, como está aí no desenho, e desvie dessa forma. Você está desviando. Como na esquina, você já está, é uma forma de desviar. Você desviar as reflexões direta para você. Vamos entrar agora no último assunto, que é o tipo de fazer a situação um processo mais digital. Esse processo consiste em quê? Em você medir, né, a tua sala, ver as frequências que estão sobrando, como você está ouvindo, na verdade, na sua sala, as frequências que sobram mais devido aos problemas de ressonância, transitório e outros processos que está sobrando na sua sala. Então não existe no mercado, que também não é caro, microfones, né, chamados microfones calibrados, microfone de medições, que tem da Behringer, tem da Plonic, que ele tem o poder de fazer o seguinte: existe também software, né, da internet, você vai conseguir, que você ajuda você nessa medição. Você, através desse microfone, você vai fazer o quê? Você vai colocar esse microfone na sua interface, vai ligar o seu software de medição. Pode ser software, como pode ser também você comprar um aparelho que são equalizadores que tem RTA, né, como função, nesse caso. Esse aparelho, você vai botar esse microfone num pedestal, no local exato que você ouve, na altura, tudo tem que ser de acordo com como você ouve, naquele local exato. Então, esse microfone vai medir, através desse software ou desse equipamento, vai ser medido como está sendo feito. E você vai fazer o quê? Você vai, a partir daí, usar um outro equalizador, ou pode ser até na saída também um software, e vai equalizar de forma, lembrando daquela coisa que eu falei. Quando eu falei de equalização lá, eu falei sobre isso, sobre a frequência que a banda crítica do ouvido humano. Então você vai tirar as deficiências do ambiente através de quê? Equalizando. Então você, a partir daí, o som que sair através dos monitores será um som equalizado de forma como funciona, como eu vou explicar isso, na sua sala, para que ele saia de uma forma flat e não sobre nada. Essa é um meio, vocês podem procurar isso na internet, é fácil, quem quer aprofundar mais o assunto, é apenas mais como um conhecimento, né, que eu estou falando sobre isso, que são uma questão que resolve. O único problema é que você, como eu sempre falei, você tem que ficar ali, aquela posição, você não pode ficar rodando pela sala, como também já falei isso, monitoração, né, é uma coisa lógica. Resolve também um problema sem precisar de tanta coisa, porque ele, através disso, ele vai quebrar a parte de RT, de equalização e de reflexões também, ele mede as reflexões que estão na sua sala. Então, senhores, eu espero ter ajudado com essas dicas aí, e estamos continuando nos tutoriais, continuando sempre. Peço desculpa pelos meus erros de português e agradeço aí o incentivo que todos têm sempre mandado para mim. Olha, muito obrigado a todos e até o próximo tutorial.